Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E nessa hora eu desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Deixa Deus te usar. Abençoe. Envie essa palavra para alguém que está precisando ouvir a voz de Deus. E também seja abençoado por ela. E hoje eu vou deixar um livro de 1 Reis para a sua edificação. 1 Reis, capítulo 12, até o verso 10 e verso 16, que tem como título essa palavra: Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel reuniu em Siquém para o fazê-lo rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achou-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão. E Jeroboão habitava no Egito. E mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo? Que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens lhe havia crescido com ele, lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo. Mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Amém, amados? Agora aqui nós vamos trazer uma introdução dessa palavra e ver o que Deus quer falar com cada um de nós nesse dia de hoje, que fala assim um comentário bíblico. Comentário é o comodismo, causas e soluções e consequências. Queridos, hoje eu quero falar sobre o comodismo. Eu quero falar nesse dia de hoje não apenas o perigo do comodismo, como eu quero falar para a igreja o que significa o comodismo, o que pode causar o comodismo, quais as consequências e os males que o comodismo pode fazer na vida do crente. E no final quero apresentar uma solução. Tem gente acomodada no emprego, tem gente acomodada na empresa, nos negócios, tem gente acomodada no casamento, na vida social, tem gente acomodada em muita coisa. E esse acomodismo é a desplicência espiritual. O comodismo, eu posso dizer que é a negligência na prática dos exercícios espirituais.
nos exercícios devocionais. O comodismo pode ser a falta de vigilância, aquele que era tão fervoroso no ministério de adoração, agora não é mais, não sente mais prazer em fazer as coisas para Deus. Aquele que era tão fervoroso no ministério da pregação, na direção dos cultos, não é mais aquele que dava a sua vida nas missões, nos evangelismos, nos cultos, era o primeiro a chegar. Tem gente que ora e pede para Deus um carro, porque mora longe. Depois que Deus dá a ele, depois que Deus dá a ele o carro, ele não vai mais para os cultos. Pede uma esposa, filhos, um lar, um emprego e esquece de Deus, Ele está falando aqui, são coisas mínimas, nós trocamos Deus por coisas fúteis, por coisas passageiras, coisas banais, Nós se acomodamos, se a gente não tiver cuidado, quando a gente está na nossa zona de conforto, quando Deus nos cerca por todos os lados, nos abençoa, alarga as nossas tendas, a gente esquece de Deus, por mínimas coisas, assim como Jacó, conseguiu, através de um prato de lentilha, negociar a primogenitura, do seu irmão. Seu irmão vendeu aquilo que era tão especial, aquilo que era tão importante, tão nobre, aquilo que Deus reservou para ele, ele foi e vendeu por algo tão insignificante. Então Deus está falando que a gente tem que ter cuidado, Não pode se acomodar, não pode deixar a carne, os desejos da carne prevalecer, não. A gente tem que estar sempre em vigilância, constantemente. O soldado, tem que estar sempre em guarda. A gente é como uma torre de vigília, a gente tem que estar sempre olhando ao nosso derredor, sempre observando o que nos cerca, observando aquilo que vem na nossa direção, se não vai nos atingir, se não vai nos prejudicar, se não vai nos tirar da presença de Deus. É isso que a palavra de Deus quer nos falar nesse dia de hoje. Aí aqui fala, esposas, filhos, lá emprego, quando Deus dá tudo isso, Ele está falando, aí a pessoa vai e esquece de Deus e esfria e se acomoda, A Bíblia diz, sejamos fervorosos em oração, Em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Nós temos que ser fervorosos, não parar de buscar, não podemos parar de buscar. Está escrito, se eu não me engano, no livro de Efésios, que as nossas orações têm que ser constantes, sempre, contínua. A gente tem que manter uma vida, tem que manter uma vida de oração com Deus, é algo muito importante para a nossa caminhada cristã. Sejamos fervorosos em orações. A igreja fria não sobe, não é a que Deus vem buscar, muito menos a morna, mas uma igreja fervorosa na oração e no jejum e na busca ao Senhor. Às vezes a gente acha que está trabalhando para o homem ou para o pastor. De fato, quando a igreja é herege, a palavra herege significa doutrina contrária à palavra de Deus. Quando a igreja é herege, sim, você faz de qualquer jeito, Mas quando é na igreja, quando a igreja está firmada na palavra de Deus, A igreja está firmada na Bíblia, na igreja de Cristo, aí as coisas são diferentes. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus e para o seu louvor. Então você precisa reconhecer que só o Senhor é Deus. Então você precisa reconhecer que você relaxou nos seus exercícios espirituais.
Você relaxou na sua caminhada, você não tem mais prazer de pregar, não se preocupa mais em dar o melhor para o Senhor, não ora mais como antes você orava, não lê mais a Bíblia como você fazia antes, não busca mais a Deus como você fazia antes, não faz mais o trabalho de Deus como antes. Isso é o sintoma e isso é o comodismo. Nessa geração que a gente está vivendo é uma geração muito acomodada, que é tudo muito fácil, né? É uma geração que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito prático. É uma geração miojo, né? Tudo tem que ser assim, questão de segundo. Tem pessoas que não querem pagar preço, não quer buscar, não quer perseverar. Uma vida com Deus é uma vida de perseverança, é uma vida de renúncia. Constantemente, todos os dias nós temos que renunciar. Todos os dias, eu e você temos que dizer não para o pecado e sim para Deus, né? Eu estava pregando esses dias aí, falando sobre isso, que todos os dias a gente tem que dizer não para o pecado e sim para Deus, porque enquanto você estiver com seus pés aqui na terra, enquanto eu estiver aqui na terra, né, enquanto você tiver vida e estiver aqui na terra, o diabo vai sempre lutar contra você. Então você tem que ser perseverante em Deus, firme na palavra de Deus para poder vencer todos os combates espirituais, as batalhas. Não podemos negligenciar, não podemos parar, né? Nem na velhice, nem na infância, nem na adolescência, nem em tempo algum. Temos que continuar. A marcha da igreja não pode parar. Aí aqui fala, esse comodismo que você está vivendo pode trazer algumas consequências. Nós lembramos aqui de pessoas que se acomodaram e se deram mal. Exemplo, Davi no palácio, né? Davi era para ir para a guerra e ele deixou de ir para a guerra e ficou ali, perdendo tempo, apreciando as coisas, até que seu olho passou, ele passou o olho naquilo que não lhe pertencia, né? Ele colocou o olho onde ele não deveria ter colocado. Aí fez ele pecar, né? Fez ele cair. Sansão se acomodou. Sansão também foi um juiz por muito tempo. Ele foi juiz em Israel. Se eu não me engano, foram 12 anos, se eu não estiver enganado. Ou foi 12 ou foi 20 anos que Sansão foi juiz de Israel. Mas quando ele saiu do propósito de Deus, né? Quando ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade, aí ele pereceu, perdeu os olhos, seus olhos foram vazados, porque ele queria seguir os desejos do seu coração, né? Toda aquela força, aquele poder que ele tinha, era Deus que o dava, né? Que fazia ele um homem diferente, que ele era narizeu. Então o narizeu, ele tem um voto com Deus, ele não pode tocar em coisa morta, ele não podia contar seu segredo, não podia beber bebida forte. Tinha uma série de coisas que ele não podia fazer e ele quebrou tudo isso para viver a sua vida sem Deus. E ele pereceu, sofreu muito, né, por causa disso. E assim a gente tem observado que muitas pessoas têm feito o mesmo e têm se dado muito mal. E Deus está falando nesse dia de hoje, volte para mim enquanto há tempo. Aí aqui fala Geazi, que era um servo do profeta Eliseu, também errou e teve as consequências, né? Saul. Então todas essas pessoas se acomodaram no seu ministério e na sua vida espiritual. Isso é um grande erro, uma grande falha que pode levar a pessoa à morte, pode levar a pessoa ao declínio espiritual. Então Deus está falando, observe o que você tem feito, observe os passos que você tem dado na minha presença, né? Observe os passos que você tem dado para que você não cometa erro. É isso que Deus está falando conosco nesse dia de hoje. O comportamento de Salomão foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu o seu julgamento durante o período de sua vida, não retirando o reino de sua mão.
Após sua morte, Deus derramou o seu castigo, tirando assim o reino de seu filho Roboão. Como punição pela idolatria de Salomão, após sua morte, o reino de Israel foi dividido, tornou-se duas nações. Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Mas nesse tempo já estava havendo um grande descontentamento entre os israelitas, especialmente aqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de imposto, né? Aqui a gente pode observar que Salomão ele cometeu um erro gravíssimo, né? Ele quis resolver as guerras, né? Evitar guerras, casando com mulheres que não eram, né, da sua linhagem, que não era do seu povo. Então Salomão começou a casar com mulheres pagãs, mulheres estrangeiras, e ali foram trazendo cultura. Ela foi corrompendo Salomão, corrompendo ele a um ponto que ele esqueceu de Deus, né? No final da sua história de vida, a Bíblia diz que Salomão se arrependeu das coisas que ele havia feito na sua velhice, mas houve as consequências. Então Deus não tira as consequências do nosso pecado, né? Deus perdoa o nosso pecado. Exemplo, se um homem mata, né, e aceita Jesus, né, pela lei dos homens, ele vai ter que cumprir aquela penalidade, ele vai ter que pagar, né? Ele vai ter que cumprir aquilo que ele fez de errado pela lei dos homens. Ele vai sofrer uma penalidade, ele vai ser preso e tudo, vai ser julgado. Então Deus, ele age de forma certa, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Deus age sempre de forma certa e ele quer que a gente faça o mesmo. Aí aqui fala, Judá, o reino do sul. O reino de Judá limitava-se ao norte com o reino de Israel, a oeste com a inquieta regiões costeiras da Filístia, ao sul com o deserto de Neguib, e ao leste com o rio Jordão, o Mar Morto e o reino de Moabe. Era uma região alta, geograficamente isolada por colinas de montanhas a oeste, o Mar Morto, o leste, e pelo deserto de Neguib, ao sul. Sua capital era Jerusalém, onde encontra-se o Templo de Jerusalém, o qual, segundo a Bíblia, teria exigido por ordem do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança. Então aqui a gente pode observar, né, que Deus faz tudo certinho, e Deus ele nos ensina a fazer certinho. Salomão ele começou seu reinado muito bom, né? Muito bem, mas devido ele mudar o rumo, mudar a direção, ele começou a fazer as coisas erradas. Então essa palavra aqui a gente pode observar que a gente não pode tirar os olhos do Senhor. A gente tem que estar com os olhos fixos no autor e no consumidor da nossa fé, que é o Senhor Jesus, né? Temos que estar sempre olhando para Ele, para que a gente venha acompanhar seus passos, fazer a sua vontade, estar na sua direção. Então Salomão, ele tinha um reinado muito próspero, muito grande, tinha muita despesa, tinha muitas coisas para ser feita ali. Se ele errasse ali, ele poderia arruinar não só a sua vida, como a nação. Então ele tinha que fazer tudo certo. E Deus, ele viu, né, observou que Salomão, ele começou o seu reinado bem, ele reinou 40 anos, mas depois ele começou a fazer coisas erradas. E por amor a Davi, Deus não tirou todos os reinos da sua mão. Aí aqui fala o mapa dos 2 reinos do século 9 ao 8, até 586 a.C., sendo Jeroboão como o primeiro rei de Israel, rei do norte, e Roboão como o primeiro rei de Judá, reino do sul.
foi Roboão a Siquém, pois toda Israel se reunira ali para fazê-lo rei de tudo. Já era um propósito de Deus. 1 Reis 12:1 e 2 Crônicas 10:1. Embora tendo sido reconhecido imediatamente como o herdeiro legítimo do trono, havia um forte desejo de alterar o caráter do governo, a carga tributária a qual eles haviam sido submetidos durante o reinado de Salomão. Era muito pesado e, portanto, o povo se reuniu em Siquém e exigiu do rei um alívio de suas cargas. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura serviço de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O povo estava falando para Roboão tirar aquelas cargas pesadas, aquele trabalho excessivo, porque tudo demais, tem um ditado que fala tudo demais é prejudicial, tudo demais é veneno. E o povo estava trabalhando demais, o povo estava cansado, sobrecarregado. E pediu ao rei Roboão, filho do rei Salomão, que tirasse aquelas cargas pesadas do seu lombo, das suas costas. E ele pediu 3 dias para resolver essa causa, Aí ele fala: respondeu Roboão: ide-vos até o 3º dia, e voltai a mim. E o povo se foi. 1 Reis 12, 4 e 5. Depois de 3 dias, tendo consultado uma geração mais jovem de cortesão que havia crescido com ele, em vez de seguir os conselhos dos anciões, ele respondeu soberbamente ao povo. Veio Jeroboão e todo o povo ao 3º dia, e Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciões lhe haviam dado. Então, a Bíblia diz que quando você for se aconselhar, se aconselhe com os mais velhos, que é quem pode te passar alguma coisa, que é quem tem experiência, tem bagagem. Os jovens não têm experiência de vida como uma pessoa já de idade, que já viveu muito, que já viveu bastante, Os anciões da casa do Senhor, os reis da época também tinham seus conselheiros, tinham os sábios, os profetas, para orientar suas vidas, orientar decisões sérias que eles precisavam tomar. Assim, no nosso dia de hoje, nós devemos fazer o mesmo. Todas as vezes que você for tomar uma decisão séria na sua vida, consulte a Deus, fale com Deus, dobra seu joelho e ora e fala com teu Pai que está no céu, que Ele vai te ouvir. Ora com fé, Pergunta a Deus antes de você tomar alguma decisão na sua vida. Fala com Deus primeiro, que Ele vai te dar um bom conselho, o melhor conselho. Aqui fala: falou-lhe conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. Ele estava falando aqui que ia castigar duramente, ia ser pior o que ele ia fazer, pior do que o pai dele. E o povo não suportou, porque tudo tem um limite, Ele estava agindo aqui na figura de Satanás. Ele estava parecido com o diabo, as atitudes mesquinhas e pequenas dele, Ele estava se sentindo o dono da razão. E Deus mostrou que não é assim que se faz. Deus mostrou para ele que ele estava errado. O rei não deu ouvido ao povo, porque a causa era do Senhor. Assim o rei não deu ouvido ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o Silamita, a Jeroboão, filho de Nebote. 1 Reis 12, 15. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe: que parte de Jessé
Que parte de Jessé as tuas tendas, ó Israel? Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. 1 Reis 12:6. O povo se revoltou contra o rei, porque o rei estava botando carga e jugo pesadíssimo, né? Sobre o povo, imposto. Eles estavam pagando imposto muito alto. Aí eles não suportou aquelas cargas tributárias, tudinho, foram embora. As 10 tribos se rebelaram contra o rei Roboão e colocaram Jeroboão, né, que era servo do rei, que passou a ser rei. O povo colocou Jeroboão como seu rei, que outrora era um líder do povo, era um capitão do povo. Agora passou a ser rei deles. Após isso, quando as tribos do norte se rebelaram, Roboão quis partir para a repressão militar com 185 mil soldados, mas foi desaconselhado pelo profeta Semaias, que declarou que a separação do reino estava em conformidade com a vontade de Deus, com a vontade de Deus de Israel. Deus permitiu tudo isso sobrevir sobre o povo dele por causa da desobediência do rei Salomão. Salomão começou a cultuar outros deuses e colocar esses deuses no meio do povo de Deus, né? Então Deus se aborreceu porque ele começou a colocar, em Jerusalém, começou a implantar idolatria, deixou Deus de lado, abandonou a Deus. Então, a consequência do seu pecado foi ele perder todas as tribos de Israel, né? Então, tudo que estava acontecendo com seu filho era permissão de Deus por causa do seu pai, do erro do pai, né? No tempo da lei, essas coisas eram normal, né? Quando o pai ensinava alguma coisa de ruim ou fazia alguma coisa de ruim para os seus filhos lhe copiavam, lhe seguiam, né? E havia um alto preço que eles pagavam por copiar o seu pai quando o seu pai era errado, né? A gente pode observar o rei Acabe. O rei Acabe era um rei ruim, né? Foi um rei perverso porque foi induzido pela Jezebel, sua esposa, e foi um péssimo rei para Israel. Induziu seus filhos a pecar e induziu a Israel a pecar também da mesma forma. E aqui não foi muito diferente, porque Salomão ele pecou, mas só que Salomão ele se arrependeu, né? E o rei Acabe não se arrependeu. Mas mesmo assim ficou as consequências dos erros que eles cometeu e dos erros que ele passou para o seu filho. O ensinamento que Salomão passou para o seu filho foi um ensinamento errado, né? Ele era para dar um bom testemunho, era para ser um rei bom, fazer tudo certo como seu pai lhe havia ensinado, mas não, ele fez tudo errado, então pagou um alto preço por causa disso. Seu filho pagou um alto preço, a sua descendência, né? Aí aqui fala: vindo Roboão a Jerusalém, reinou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos destas para a guerra, para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. 1 Reis 12, 21 e 24. Porém veio a palavra de Deus a Simaias, homem de Deus, dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todos a casa de Judá e Benjamim, e o restante do povo, assim diz o Senhor: não subirei nem pelejarei contra vossos filhos de Israel. 1 Reis 12, 21 e 24. Volte cada um para a sua casa, pois eu que fiz essa obra, né? Deus está falando. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandamento, segundo o seu mandato. 1 Reis 12, 21, 24.
Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Era filho de Salomão, de Naamã, a Amonita. Salomão, seu pai, era filho de Davi e de Betseba, a esposa de Urias, o Heteu. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá 41 anos de idade. Quando começou a reinar, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, né? Na cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, o nome de Aleluia. Sua mãe era Naamã, Amonita, 1 Reis. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com os seus pecados que cometeram. Provocaram-no a zelo mais do que o fizeram aos seus pais. 1 Reis 14, 22. Devido ao seu pecado, Deus iria punir a nação de Judá. No 5º ano do reinado de Roboão, Israel foi invadida pelos exércitos de Faraó, o Sisaque, sendo Roboão compelido a pagar tributo com os tesouros do templo de Jerusalém e do palácio real. Então, o erro de Roboão foi tão grande que ele teve que pagar tudo o que ele tinha. Foi saqueado, tudo que ele tinha foi saqueado pelo rei Sisaque, o rei do Egito. Então, Deus usa Sisaque como uma forma de correção para trazer de novo o seu povo para a sua presença, né? E Deus tem as formas de trabalhar. Deus usou o rei Sisaque, o rei, né? Faraó Sisaque, né? Que era o rei do Egito, usou como uma arma poderosa para corrigir Roboão e o seu povo, para que seu povo retornasse, né? A sua presença, retornasse a adorá-lo, né? De forma correta, não se corromper a falsos deuses, não fazer orgias como eles estavam fazendo, se depravando, se corrompendo, se denegrindo, cada vez mais, né, caindo no abismo. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, então a gente tem que ver isso aí, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Uma amizade ruim, né, vai te puxar para caminhos tortuosos, para caminhos que vão te afastar de Deus. Aí aqui fala, Roboão teve 18 mulheres e 60 concubinas, e teve 28 filhos e 60 filhas. Dentre suas esposas, a Bíblia menciona Maalate, filha de Jerimate, filho de Davi, e Abiai era sobrinha de Davi, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalote foi mãe de Jeú, Semarias, né? E Zoão. Maaca, filha de Absalão, ela foi a mãe de Abias, Atai, Zira e Zelomita. Ela foi esposa depois de Moalate e era a mais amada das esposas de Roboão. Então, Roboão amava essa mulher demais. Para ele era ela tudo, né? A Maalate, a Bíblia fala aqui que ela era uma mulher que Roboão amava demais. De todas as esposas que ele tinha, que mexiam mais com seu coração, era essa. Só que Deus havia proibido casamento com estrangeiras, né? Com muitas mulheres. Deus havia proibido, mas o povo continuava cometendo esse erro. Então, Deus corrigia eles duramente para que eles não fizessem isso, mas o povo os reis continuavam. Muitos reis, né, fizeram isso, outros não, foram obedientes ao Senhor. Os que foram obedientes foram muito abençoados, né? Deus os abençoou. Mas os que não foram obedientes à lei do Senhor, né, nessa época aqui,
pagaram um preço muito alto. Aí aqui fala, Malate, e era a mais amada das esposas de Roboão. O reino de Judá, no reinado de Roboão, afundou cada vez mais na decadência moral e espiritual. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E com 58 anos de idade, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Ele foi sucedido por seu filho Abias. Amém, amados? Agora aqui nós vamos entrar na leitura da palavra de Deus, que fala assim. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para fazê-lo rei. Então o povo queria um rei. A cultura da época, né, era muito comum o povo ter um rei, né? Era a cultura pagã, cultura de muitas nações, de muitos povos da época. Eles tinham que ter um rei, eles se sentiam honrados em ter um rei. Então o povo de Deus copiou isso, né? O povo de Deus copiou isso e queria um rei. Colocou Roboão no lugar do seu pai, Salomão, como rei. E pediu para ele, né, abaixar as taxas, né, abaixar os tributos, porque o povo trabalhava demais para sustentar toda a mordomia que havia dentro do palácio do rei Salomão, toda aquela riqueza, toda aquele glamour, aquela ostentação, aquela vida luxuosa, né? O tanto de mulher que ele tinha era 600 mulheres e 300 concubinas, então ele tinha mulher demais. Então eram muitas mulheres que Salomão tinha. E o povo tinha que trabalhar em excesso, trabalhar dobrado para dar conta daquelas mulheres, tudo que ele tinha, né? Ele tinha muita mulher, muito luxo, muita riqueza. Então, com o passar do tempo, Salomão, o reino dele foi enfraquecendo por causa do seu pecado. Então, quando ele morreu, ele já deixou uma dívida. E essa dívida, no final, foram muitas dívidas foram sendo acumuladas e o seu filho Roboão pegou tudo isso, né? Pegou toda essa riqueza, mas junto com tudo isso pegou essa responsabilidade muito grande, né? E creio eu, pela imaturidade que ele tinha, né? A Bíblia fala que durante o desenrolar dessa história, a gente pode observar que ele foi conversar, né, com os anciões. Esses anciões eram os sábios que viviam na presença do rei Salomão, que conversava com o rei Salomão, que resolvia questões, que envolvia o reino, que envolvia decisões a ser tomada. Então, o filho dele tinha 41 anos, já era para ser um homem, né, maduro, preparado, mas era uma pessoa assim que não tinha maturidade, não tinha experiência, era uma pessoa que vivia na aba do pai. A gente pode observar, acomodado, né? O pai morreu, ele pegou toda aquela riqueza, aquela fortuna, pegou também a responsabilidade, o que tinha que ser resolvido, né? E ele não soube tomar a decisão certa, ele tomou a decisão errada. Então, muitas das vezes, uma decisão errada que eu e você tomamos, há consequências seríssimas depois que vem pela frente. Então, antes de qualquer decisão que você for tomar, fala com Deus e se aconselha com pessoas experientes, pessoas espirituais da casa do Senhor, né? Pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus, pessoas que têm comunhão com Deus, que têm compromisso com Deus, que têm maturidade espiritual, que pode realmente, de fato, te ajudar. E não foi isso que Roboão foi buscar para a sua vida, né? Aquilo que prejudicou ele, não só ele, mas prejudicou todo o povo, a decisão errada que ele tomou. A Bíblia fala aqui, verso 2, sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achou-se ainda no Egito, para onde fugira diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito. E mandaram chamá-lo, veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. Então o povo estava pedindo, o povo estava clamando
né? Tira um pouco de tanto trabalho. A gente trabalha de dia e de noite, só para comer e dormir sem parar. A gente quer um pouco de descanso. Nós não somos uma máquina, né? Nós temos que dormir e descansar, ter um dia de lazer, um dia de descanso. E aqui o povo não tinha isso, o povo estava sobrecarregado, afadigado, cansado. Pediu a Roboão, né, o rei Roboão, filho de Salomão, que tirasse as cargas dos seus ombros. E ele foi se aconselhar com os anciões. Os anciões deu o conselho certo, deu um conselho bom. Ele pegou, jogou fora o conselho bom e foi pegar conselho de uma pessoa imatura, de uma pessoa que não tinha vida com Deus, não tinha experiência, não tinha nada para lhe oferecer, né? E se deu muito mal. Aí aqui fala. E ele disse: ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Então ele fez a coisa certa aqui, até o momento aqui, até o exato momento a gente pode observar que ele fez a coisa certa. Me dê 3 dias para eu decidir, né? Não vamos resolver as coisas de cabeça quente, não vamos resolver as coisas de uma hora para outra. Deixa eu pensar, deixa eu refletir, porque para tomar uma decisão muito séria, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso descansar. Então ele pediu aqui um tempo para pensar, para buscar a Deus, para buscar a resposta certa, só que ele não fez a coisa certa, né? Aqui fala: e teve o rei Roboão conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo, né? Então, em vez dele acatar, em vez dele receber aquele conselho dos mais velhos, não. Ele ouviu e deixou para lá. Ele ouviu, entrou no ouvido e saiu no outro, né? Aí foi onde ele se deu mal. A Bíblia fala aqui: e eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então esse foi o conselho do sábio, né? A Bíblia diz que a palavra do sábio é como um prego fixado na parede, né? É duro de tirar, né? Tem seu valor. Então quando você prega um prego na parede, para você tirar aquele prego ali, ele vai dar um trabalhão. Assim é a palavra do homem de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem sábio. Quando o sábio der um conselho a você, não lance fora, não jogue fora, mas guarde, né? Pratique ele, guarde ele na tábua do seu coração e ponha em prática. Aí aqui fala: porém ele, deixando o conselho que os anciões lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Então ele foi ter conselho com aquelas pessoas imaturas, pessoas que não tinham vida com Deus, pessoa que não tinha experiência, não tinha bagagem, né? Não sabia como atravessar um momento de dificuldade que ele estava passando. Aí ele se deu muito mal, muito mal. Aí aqui a Bíblia fala, verso 9, disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Aí, e os jovens lhe haviam crescido com ele, lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo. Então, o jovem imaturo, né, inconsequente, mas tu o alivia, de sorte nós assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, aí eu vou ler aqui no 11. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Né? Está dizendo que castigará mais severamente, mais duramente. Escorpião
Até onde eu fiquei sabendo, esses escorpiões são um chicote pontiagudo, né? Quando bate, fura, fere, machuca, quer dizer, ia fazer o povo sofrer mais. Aí o povo não quis se sujeitar a um jugo desse, porque era demais, né? Então é assim que Satanás quer, né? O diabo, ele gosta de botar peso nas costas do homem, gosta de botar jugo, quer botar jugo para você carregar, quer escravizar, quer botar trabalho, quer botar a pessoa debaixo de um jugo, de um pecado, quer prender, né? O diabo, ele faz isso, ele quer prender os pés e as mãos. O diabo é sujo, Satanás não presta não. Usou a boca desse jovem, né, para que eles falassem esse tipo de coisa, né? Com certeza foi com permissão de Deus, porque tudo só acontece com permissão de Deus. Então esse jovem falaram essas palavras, né? E o povo não deu conta. O povo disse, não, assim. Salomão já botava um jugo pesado para nós fazer, para nós trabalhar. Trabalhar de dia e de noite, sem parar. Agora, o filho dele, a gente pensava que ia ser uma coisa, vai ser outra, vai botar mais trabalho ainda. Não. Aí se dividiu o reino. Aí foi onde entrou o reino dividido, né? Foram 10 tribos. Que ficou no comando de Jeroboão, que era o capitão da guarda do rei, e 2 tribos só ficou no comando do rei Roboão. Aí a gente vai ver aqui, aí fala assim, verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, não há para nós herança ao filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então, Israel se foi às suas tendas. O povo falou, agora se vira, a gente não vai te servir, a gente não vai se sujeitar a um tipo de coisa não, né? Tem trabalho que a gente me fez lembrar aqui, tem trabalho que é uma escravidão, a pessoa trabalha de domingo a domingo, né? A Bíblia fala sobre isso, que você tem que ganhar o pão de cada dia, mas o teu trabalho, ele não pode ser maior do que Deus, ele não pode ser maior do que a vontade de Deus para a tua vida, né? Eu lembro que eu estava orando para Deus dar um serviço para meu marido, há algum tempo atrás, né? Estava orando para que meu marido fosse trabalhar, mas eu falei para Deus que eu queria um trabalho de segunda a sexta, porque eu queria que ele tivesse tempo de buscar o Senhor. Então existe emprego, existe trabalho que é uma escravidão. Não deixa você servir a Deus. Não, você não tem tempo de ir para a igreja, você não tem tempo de servir o Senhor, você não tem tempo para nada. Então isso não é um emprego, isso é uma cadeia, uma escravidão. Então esse tipo de trabalho a Bíblia fala que é um jugo, né? É um jugo pesado, jugo dos homens. Então sempre que você for arrumar um trabalho, fala para Deus o que você quer. Fala para Deus quais são tuas prioridades. Se você quer trabalhar de segunda a sexta, você quer tempo para buscar a Deus, você quer tempo para orar, você quer tempo para jejuar, você quer tempo para ler a Bíblia, você quer tempo para consagrar a tua vida. Então fala para o Senhor o que você quer, né? Tudo que a gente for buscar de Deus, a gente tem que explicar para Deus, especificar. Ó Deus, eu quero assim, assim, com sabedoria. Então eu pedi para Deus um trabalho que não impedisse, né, que meu marido fosse buscar o Senhor, que meu marido tivesse tempo de ir para a sua casa, para a casa do Senhor. Porque a vida não é só trabalho, né? A vida tem que ter descanso, tem que ter um lazer. E aqui o povo não estava tendo nada disso. O povo aqui estava sendo escravo, estava sendo escravizado, né? O povo aqui estava sofrendo demais, né? Estava uma peleja aqui muito grande. E Deus aqui está ensinando. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor, né? E ele continuou nas práticas erradas. Por um período de tempo, esse rei se arrependeu, né? Mas depois ele continuou nas mesmas práticas erradas. Quando ele viu que Sisaque, né, o rei do Egito, né, Sisaque, o faraó, o rei do Egito, veio sobre ele,
e roubou os escudos, roubou os tesouros da casa de seu pai, e ele tinha que pagar tributo, oprimiu ele se humilhou, né? Mas depois o seu coração voltou às mesmas práticas de idolatria, das coisas erradas. Então, Roboão não se arrependeu dos seus erros, né? Ele cometeu os mesmos erros que o pai dele cometeu, né? Ele copiou o pai dele. Só que Salomão, a gente pode observar, né? Na palavra de Deus, a gente pode observar que Salomão, ele se arrependeu na sua velhice e ele chegou à conclusão que tudo é vaidade, que tudo passa, que a gente tem que buscar o Senhor mesmo. Mas já o seu filho não se arrependeu. Amém, amados? Agora nós vamos fazer um resumo dessa palavra que fala assim, Roboão. O que significa o nome Roboão? O nome Roboão significa o povo aumentou-se. Ele tinha 18 esposas e 60 concubinas. Quantas tribos ele ficou? 2 tribos, Benjamim e Judá. Reino de Judá e o reino do sul, né? Aí aqui fala, filhos de Roboão. Ele tinha 28 filhos e 60 filhas, né? Para a gente ver que ele copiou o pai dele, né? Até na quantidade de filhos, de mulher, de esposa, de tudo. Erros de Roboão, mau conselho, né? Ele foi pedir mau conselho com pessoas que não tinham nada para lhe oferecer, e a Bíblia fala sobre isso, que a gente tem que se aconselhar com os anciões da casa do Senhor, pedir conselho a pessoas espirituais, pessoas que têm Deus em sua vida, pastor, a liderança. Não é, pessoas do mundo não têm conselho para oferecer para um servo de Deus. O servo de Deus tem que pedir conselho para um homem, uma mulher de Deus, um homem maduro, um homem espiritual. Então, os erros de Roboão foi mau conselho, idolatria, e ele colocou 2 bezerros de ouro na cidade de Dan e ao norte e no sul e em Betel. Ele reinou 17 anos, né? As esposas, Maalote, neta do irmão de Davi, teve 3 filhos com ela. E ele tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de seu pai, Salomão. A esposa preferida se chamava Maaca, era filha de Absalão. Ela era linda, ela deveria ser muito bonita, né? Filha de Absalão, o filho de Davi. Então, Absalão era muito linda, a Bíblia fala. Então, com certeza a filha dele era muito bonita, era princesa ela. Maaca era uma princesa amonita, ela era uma estrangeira, a mãe de Roboão. Judá permaneceu 3 anos fiel ao Senhor. Judá, como a gente pode observar aqui, permaneceu 3 anos fiel ao Senhor. Depois de 3 anos ele se corrompeu, começou a fazer as coisas erradas e saiu dos caminhos do Senhor. Entrou na idolatria, na prostituição, culto aos deuses, né? E se corrompeu bastante. No 5º ano do reinado do rei Roboão, Deus usou Sisaque, rei do Egito, que atacou Jerusalém. Então, Deus é maravilhoso, né? Oh, Deus lindo, Deus tem suas formas de trabalhar. Profeta da época, Semaias, Deus usou para alertá-lo do seu pecado. Então, Deus sempre vai alertar o homem do seu pecado. Deus sempre vai avisar para o homem quando ele está errado. Quando a gente está errado, Deus sempre fala conosco de uma forma ou de outra, né? Deus sempre vai falar com você. Se você sair dos caminhos do Senhor, errar o alvo, que é Cristo, Deus vai te falar, ó meu filho, você errou o alvo, volte, retroceda, comece de novo, faça as coisas de forma certa, que eu vou te ajudar. Jerusalém escapou de uma destruição total, mas isso teve um preço. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e os escudos de ouro que o rei Salomão havia feito.
No lugar, o rei Roboão fez escudos de bronze. Amém, amados. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Te peço perdão pelas minhas fraquezas, pelos meus erros. Tira todo impedimento, todo embaraço, Senhor, que essa palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Abra os olhos, Senhor, do teu povo. Abra o entendimento, abra o coração para que teu povo venha absorver essa palavra e venha pôr em prática. Que o teu povo venha se examinar, ver o que está faltando na sua vida, Pai. E venha se colocar na posição certa de um servo de Deus. Nos ensina a fazer o teu querer, fazer a tua vontade, estar no centro da tua vontade. Tira os impedimentos, tira as barreiras. Meu Deus, tu sabe a luta que eu tenho passado, é dias e dias, Senhor. Tentando gravar, tentando estudar, tentando fazer. São tantos impedimentos, são tantas barreiras que o adversário levanta para que essa palavra não chegue até você, até essa vida, para que essa palavra não alcance essa vida. O inimigo tem tentado de várias maneiras, mas o Senhor joga por terra hoje todas as barreiras e todo o gigante espiritual através dos teus anjos poderosos. Envia uma comitiva de anjos de fogo e de guerra e vai destruindo todo o mal nessa madrugada. Abre a mente do teu povo, abre o coração e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Ela vá promovendo vida e vida em abundância. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Confirma a bênção e a vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.